E aí, pessoal? Amantes da mitologia, preparem-se. Hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo da Grécia Antiga. Mas esqueçam aqueles passeios tranquilos entre colunas e esculturas, porque a parada hoje é outra. Preparem-se para sentir o gostinho da poeira, ouvir os gritos de guerra e o choque de bronze contra bronze, porque vamos reviver as 10 maiores batalhas da mitologia grega. Imaginem só, deuses poderosos como Zeus, Poseidon e Hades, enfrentando titãs colossais, heróis lendários como Hércules e Aquiles, lutando contra monstros terríveis, exércitos gigantescos se enfrentando em campos de batalha épicos. É de arrepiar, pessoal. Essas histórias, meus amigos, não são apenas lendas, são como as causos da vovó, mas em escala épica. Elas ecoam através dos tempos, contando a história de um passado glorioso. Então, preparem suas armaduras, afiem suas espadas e reforcem seus escudos, porque a jornada vai ser épica. Sejam muito bem-vindos ao Coliseu da História, onde os mitos ganham vida e os deuses caminham entre nós. Pessoal, fechem os olhos e imaginem o caos. Antes dos deuses olímpicos, quem mandava na parada eram os poderosos titãs, liderados pelo implacável Cronos. Era tipo a bagunça antes do carnaval. Nessa época, a lei era a força bruta e o futuro da humanidade ainda era incerto. Mas, como diria o poeta, quem ri por último, ri melhor. E para os titãs, essa risada tinha nome e sobrenome: Zeus e os deuses olímpicos. A titanomaquia, meus caros, não foi um baba de boi no quintal, não. Foram longos 10 anos de batalhas colossais que abalaram o mundo. Imaginem uma mistura de terremoto com festa junina. Montanhas virando pó, oceanos fervendo com a fúria dos deuses, raios cruzando os céus como se fossem fogos de artifício divinos. De um lado, os titãs, liderados por Cronos, usando toda a sua força ancestral para se manter no poder. Do outro, os deuses olímpicos, jovens, cheios de energia e sedentos por justiça, liderados por Zeus, o deus do trovão, com seus raios forjados pelos ciclopes e a inteligência de Gaia, a mãe terra, guiando seus passos. Era a briga de Davi e Golias da mitologia. Liderando seus irmãos, Poseidon, o deus dos mares, e Hades, o chefão do submundo, Zeus deu um chega para lá em Cronos, mandando ele e os outros titãs para o Tártaro, o cantinho da disciplina do submundo. Imaginem a cena, correntes mágicas prendendo gigantes furiosos, o eco de suas fúrias ressoando pelas eras. A vitória dos deuses olímpicos na titanomaquia foi como virar o jogo no último minuto. A ordem finalmente triunfou sobre o caos, abrindo caminho para o nascimento do mundo como o conhecemos e para o reinado glorioso dos deuses olímpicos no topo do Monte Olimpo. E aí, pessoal? Acharam que depois da titanomaquia, os deuses iam tirar o time de campo e relaxar no Olimpo, curtindo uns banquetes com néctar e ambrosia? Se enganaram. Mal tinham se livrado dos titãs, meus amigos. Uma nova ameaça emergiu do sangue derramado de Urano, o deus primordial do céu, os gigantes. Imaginem só, uns grandalhões monstruosos, fortes como touros, altos como o Cristo Redentor, sedentos por poder e com um ódio mortal pelos deuses. Liderados por Encélado, o gigante que cuspia fogo, parecia até festival de Parintins, e Alcioneu, que era invencível enquanto lutava em sua terra natal. Os gigantes lançaram um ataque devastador contra o Monte Olimpo. Pedras gigantescas, arremessadas por mãos colossais, choviam sobre o lar dos deuses. Parecia até vitrineiro de loja no dia seguinte ao carnaval. Os ciclopes, ferreiros divinos, forjavam armas sem descanso, enquanto ninfas corriam em meio à batalha, curando os feridos com ervas mágicas. Mas os gigantes eram poderosos demais, e os deuses logo perceberam que a coisa estava feia e precisavam de um reforço. Quem poderia ser o escolhido? Quem seria o herói capaz de enfrentar esses brutamontes? A resposta, meus amigos, veio na forma do maior dos heróis gregos, Hércules. Armado com sua força lendária e sua clava invencível,
Hércules se juntou à luta ao lado dos deuses, mudando o rumo da batalha. A gigantomaquia foi uma batalha épica, um verdadeiro cabo de guerra entre a ordem e o caos. Mas no final, graças à inteligência estratégica da deusa Atena, à força bruta de Hércules e à união dos deuses, a vitória veio. Os gigantes foram derrotados, presos nas profundezas da terra, e a ordem divina foi, mais uma vez, restabelecida. E agora, meus amigos, segurem seus capacetes, porque chegou a hora de falar da mãe de todas as batalhas, a treta que inspirou de Os Lusíadas à tropa de elite, a Guerra de Troia. Esqueçam os conflitos divinos, meus amigos, porque aqui o circo pegou fogo por causa de uma mulher, Helena, a mulher mais bela do mundo, e um rapto nada elegante. Imaginem só a confusão. Paris, príncipe de Troia, caidinho por Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. Foi paixão à primeira vista? Amor proibido? Golpe político? Seja lá qual for a fofoca, o fato é que o rapto de Helena por Paris foi a gota d'água que fez a Grécia declarar guerra. Menelau, claro, ficou furioso. Chamou seu irmão Agamenon, o rei de Micenas, e juntos reuniram um exército colossal com os maiores heróis gregos: Aquiles, o invencível, a lenda, Odisseu, o estrategista, o rei da ginga, e Ájax, o escudo de carne e osso, o paredão da Grécia. Do outro lado, os troianos, liderados pelo rei Príamo e seu filho Heitor, o coroa da defesa de Troia, se preparavam para defender sua cidade até a morte. E assim começou a mais épica das guerras. Por 10 longos anos, gregos e troianos se enfrentaram em batalhas sangrentas nas planícies de Troia. Lanças voavam, espadas se chocavam, sangue manchava a terra, heróis se levantavam e caíam. Parecia até o Maracanã em dia de Fla-Flu. E como se a confusão já não fosse grande o suficiente, os deuses também resolveram dar seus pitacos, tomando partido e influenciando o destino da batalha. Parecia até rede social de tão intrometidos. Mas como vencer uma cidade fortificada como Troia? A resposta, meus amigos, veio da mente brilhante de Odisseu, o cavalo de Troia. Um plano tão ousado quanto arriscado, que mudaria o rumo da guerra e selaria o destino de Troia para sempre. Capítulo 4. A Batalha de Maratona. Corram, espartanos, corram. Deixem um pouco de lado os mitos gregos, meus amigos, e venham comigo para o campo da história real. A Batalha de Maratona, em 490 a.C., foi um marco na história da Grécia Antiga, um daqueles momentos em que a coragem e a estratégia foram mais fortes que a força bruta. Imaginem só, Dário I, o poderoso rei persa, desembarcando na Grécia com um exército gigantesco, maior que fila de pão em dia de promoção. Os persas, com seus exércitos vastos e imponentes, eram considerados invencíveis, uma força imparável. Pareciam invencíveis como o Brasil em Copa do Mundo. Do outro lado, os gregos, divididos em cidades-estado, pareciam estar fadados à derrota. Mas é na adversidade, meus amigos, que os heróis surgem. Lembram do Mengão no Brasileirão de 2009? Liderados por Milcíades, um general ateniense com mais estratégia que um jogo de xadrez, os gregos se prepararam para enfrentar os persas na planície de Maratona. Era Davi contra Golias, astúcia contra a força bruta. Os soldados atenienses, disciplinados e bem treinados, usaram o terreno a seu favor, encurralando os persas e chocando-se contra eles com a fúria de um touro na festa do peão. E que vença o melhor, ou melhor, que vençam os gregos. A vitória em Maratona, contra todas as probabilidades, foi um marco na história da Grécia Antiga. Os persas, humilhados, bateram em retirada, aprendendo da pior maneira possível que os gregos não eram café com leite. Mas a história não termina aí. Um soldado ateniense chamado Fidípides foi incumbido de levar a notícia da vitória até Atenas, a mais de 40 quilômetros de distância. Imaginem só, meus amigos, correr essa distância sem parar,
com a adrenalina da batalha e a responsabilidade de levar uma notícia tão importante quanto ganhar na loteria. Fidípides correu como se não houvesse amanhã, e ao chegar em Atenas, completamente exausto, conseguiu dizer apenas uma palavra antes de cair morto: vencemos. Essa corrida épica, meus amigos, inspirou a maratona que conhecemos hoje, um legado da coragem e da determinação dos gregos em defender sua liberdade. Capítulo 5. As guerras persas. Termópilas, Salamina e a luta pela liberdade. Lembram da lavada que os persas levaram em Maratona? Pois é, Dário I morreu com aquela derrota atravessada na garganta e seu filho, Xerxes I, herdou não só o trono, mas também a sede de vingança. Preparem-se, porque as guerras persas estão de volta e dessa vez Xerxes veio para acabar com a raça dos gregos. Imaginem só, um mar de soldados persas vindos de todos os cantos do império, mais gente que comício em época de eleição. Xerxes, sedento por vingança, estava disposto a tudo para subjugar os gregos. Mas ele subestimou a força de vontade de um povo que valorizava sua liberdade acima de tudo. Parecia até o povo brasileiro lutando pelos seus direitos. Em Termópilas, um estreito desfiladeiro, 300 guerreiros espartanos, liderados pelo lendário rei Leônidas, fizeram história. Enfrentando um exército persa colossal, os espartanos lutaram com a fúria de um leão protegendo seu território. Leônidas e seus homens sabiam que a morte era certa, mas lutaram com bravura e honra, sacrificando-se para que seus compatriotas tivessem tempo de se preparar para a invasão. Foi um exemplo de coragem e patriotismo. Enquanto isso, no mar, a frota ateniense, liderada pelo astuto Temístocles, preparava uma arapuca para os navios persas em um estreito canal chamado Salamina. Os persas, confiantes em sua superioridade numérica, caíram direitinho na armadilha. Os navios gregos, menores e mais ágeis, atacaram com fúria, transformando o mar em um liquidificador de navios e soldados persas. Parecia até carnaval fora de época. As guerras persas foram um marco na história da Grécia Antiga, um momento em que a união, a coragem e a inteligência estratégica mostraram sua força. Os gregos, apesar de divididos em cidades-estado, se uniram para defender sua liberdade, provando que a união faz a força, mesmo contra o inimigo mais poderoso. Foi uma lição e tanto. Capítulo 6. A Batalha de Isso. Alexandre, o Grande e a queda do Império Persa. Saiam de cena, gregos e persas. Abram alas para o conquistador mais jovem e ambicioso que o mundo já viu. Alexandre, o Grande, criado sob os ensinamentos do filósofo Aristóteles e com um desejo insaciável por conhecimento e poder, Alexandre, aos 20 anos de idade, assumiu o trono da Macedônia após a morte de seu pai, Filipe II, e logo voltou suas atenções para o Oriente, para o poderoso Império Persa. Imaginem só, um jovem com a responsabilidade de liderar um reino. A Batalha de Isso, em 333 a.C., foi um daqueles momentos decisivos da história, um embate épico que mudaria o curso do mundo para sempre. Imaginem só. O exército macedônio, liderado por Alexandre, enfrentando as forças persas de Dário III em um campo de batalha empoeirado, parecia até o sertão brasileiro. De um lado, a disciplina e a fúria dos guerreiros macedônios, com suas lanças longas e afiadas, a cavalaria veloz e o próprio Alexandre, liderando a carga com a fúria de um touro na festa do peão. Do outro lado, os persas, com um exército gigantesco, carruagens de guerra com lâminas afiadas nos eixos e a cavalaria pesada tentando conter o ímpeto dos macedônios. Era o encontro de dois mundos. Alexandre, com sua genialidade tática, conduziu suas tropas com maestria, explorando cada brecha nas defesas persas. Parecia até baile coreografado. A vitória em Isso foi um marco na campanha de Alexandre, consolidando sua reputação como um dos maiores líderes militares da história.
Dário III, humilhado, fugiu do campo de batalha, deixando para trás um império à beira do colapso. Alexandre, implacável, continuou sua marcha, conquistando tudo em seu caminho, escrevendo seu nome com letras de ouro nas páginas da história. As guerras persas podem ter terminado, mas a revanche dos gregos ainda não havia sido concluída. Em 479 a.C., um ano após a épica vitória em Salamina, gregos e persas se enfrentaram em mais uma batalha decisiva, a Batalha de Plateias. Imaginem só um exército persa gigantesco, liderado por Mardônio, um general experiente e sedento por vingança pela derrota em Maratona e Salamina, enfrentando uma coalizão de cidades-estado gregas, lideradas por Esparta e Atenas. Era a chance de ouro dos gregos para expulsar de vez a ameaça persa de suas terras. Aquele momento, ou vai ou racha. Os espartanos, liderados pelo general Pausânias, formaram a espinha dorsal do exército grego, com sua disciplina, resistência e bravura lendárias. Os atenienses, liderados por Aristides, o Justo, trouxeram sua experiência naval e estratégia para a batalha. O choque entre os dois exércitos foi colossal. A terra tremeu sob os pés dos guerreiros, o ar se encheu com o clangor das armas e os gritos de guerra. Parecia até o estrondo de um trovão. E quem levou a melhor? Os gregos, é claro. Usando táticas inteligentes e explorando as falhas nas linhas persas, os gregos conseguiram derrotar o exército de Mardônio, que morreu durante a batalha. A vitória em Plateias marcou o fim definitivo das guerras persas, consolidando a Grécia como uma potência militar e cultural no mundo antigo e garantindo a liberdade e a independência das cidades-estado gregas. Atenção, pessoal, porque agora vamos falar sobre uma mudança radical no cenário político da Grécia Antiga. A Batalha de Queroneia, em 338 a.C., marcou o fim de uma era e o início de outra. Imaginem só. Filipe II, rei da Macedônia e pai de Alexandre, o Grande, com um exército poderoso e bem treinado, que nem onça pintada na floresta, decidido a unificar a Grécia sob seu domínio. Do outro lado, uma aliança de cidades-estado gregas, lideradas por Atenas e Tebas, desesperadas para manter sua independência. Era a liberdade contra a unificação, a tradição contra a ambição. Filipe II, um estrategista brilhante, havia modernizado o exército macedônio, equipando seus soldados com as famosas sarissas, lanças longas e afiadas que davam um alcance muito maior que as armas dos gregos. A falange macedônia, uma formação de batalha compacta e impenetrável, avançava como uma máquina de guerra, esmagando tudo em seu caminho. Os gregos lutaram com bravura, mas a superioridade tática de Filipe II e a força da falange macedônia foram imbatíveis. A Batalha de Queroneia terminou com uma vitória decisiva da Macedônia, selando o destino das cidades-estado gregas e abrindo caminho para o império de Alexandre, o Grande. Foi o início de um novo capítulo na história da Grécia. As batalhas entre cidades-estado gregas, meus amigos, eram cheias de emoção como uma boa partida de futebol, cheias de drama, traição e reviravoltas. E a Batalha de Ladom, em 371 a.C., durante a Guerra de Arcádia, não foi diferente. Imaginem só Esparta, a seleção militar da Grécia Antiga, enfrentando uma coalizão de cidades-estado arcadianas lideradas por Tebas, que queria acabar com a hegemonia espartana de uma vez por todas. A Guerra de Arcádia foi um daqueles conflitos sangrentos e confusos, cheios de alianças frágeis e traições inesperadas. Era a festa no apê da Grécia Antiga. A Batalha de Ladom foi um daqueles momentos em que a lendária disciplina e a ferocidade dos guerreiros espartanos foram colocadas à prova. Enfrentando um inimigo numericamente superior, os espartanos, liderados pelo rei Cleombroto I, lutaram com a fúria de um animal enjaulado, defendendo cada palmo de terra com unhas e dentes.
O rio Ladon, que cortava o campo de batalha, tinha se transformado em um rio de sangue, enquanto o ar se enchia com o clangor das armas e os gritos de guerra. No final, apesar das dificuldades, Esparta venceu a batalha, mostrando ao mundo que sua reputação de invencibilidade não era à toa. A Batalha de Ladon, apesar de menos famosa que outras, foi um marco na história militar da Grécia Antiga, mostrando a resiliência e a capacidade tática dos espartanos. Uma verdadeira lição de superação. Voltamos agora para Alexandre o Grande, em sua saga para conquistar o mundo. Após a vitória esmagadora em Isso, Alexandre continuou sua marcha implacável, parecendo um rolo compressor de tão invencível. Em 332 a.C., chegou a vez do Egito, uma terra rica e poderosa, com uma história milenar e faraós orgulhosos. Mas o Egito, naquela época, estava sob o domínio do Império Persa, e Alexandre, com sua sede insaciável por poder, não perderia a chance de adicionar mais essa conquista ao seu currículo. A Batalha de Megido, diferente das outras que vimos até agora, não foi um confronto sangrento e prolongado, mas sim uma demonstração da inteligência estratégica de Alexandre. Parecia até jogo de xadrez. Ao invés de atacar de frente as defesas egípcias, Alexandre, com um movimento ousado e inesperado, cercou a cidade de Tiro, um importante porto no mar Mediterrâneo. Os egípcios, pegos de surpresa pela manobra estratégica de Alexandre, se viram presos em uma sinuca de bico. Sem saída e com o moral abalado, os egípcios se renderam a Alexandre, que entrou triunfante no Egito, sendo recebido como um libertador. E assim, meus amigos, chegamos ao fim da nossa jornada pelas 10 maiores batalhas da mitologia e história gregas. Da Titanomaquia, onde os deuses olímpicos lutaram pelo controle do cosmos, até a ascensão e queda de Alexandre o Grande, testemunhamos a coragem, a ambição, a inteligência e a brutalidade que marcaram essa civilização fascinante. Essas batalhas, além de moldar o destino da Grécia Antiga, nos deixaram um legado inestimável de histórias épicas, heróis lendários, monstros terríveis e deuses poderosos. É como se a Globo tivesse produzido uma novela baseada nessas histórias. Elas nos ensinam sobre a importância da união, da coragem, da estratégia e da busca pela liberdade. Se vocês gostaram dessa viagem no tempo, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal para mais aventuras históricas e compartilhar com seus amigos. E lembrem-se, a história é um ciclo infinito de lutas e conquistas, e cabe a nós aprender com o passado para construir um futuro melhor. Até a próxima, e que os deuses estejam com vocês.